Olá! No livro de 1 Pedro, no capítulo 4, o verso 17, está dizendo o seguinte: pois o tempo de começar o julgamento já chegou. Os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creram no Evangelho de Deus? Muito bem, aqui a Bíblia está dizendo, por ocasião de quando foi escrito esse livro, que o juízo já havia começado. Agora, várias vezes nós apresentamos aqui no programa Na Mira da Verdade, os Adventistas do Sétimo Dia creem que, baseado em Daniel 8,14, o juízo pré-advento começa no ano de 1844. Como conciliar esses dois textos? Pedro aqui, o livro de Pedro está dizendo que o juízo já havia começado. Porém, quando a gente estuda a profecia de Daniel, percebe que nessa doutrina de tempos e tempos, o juízo começaria a partir de 1844. Como entender isso? Onde nós devemos nos basear? Essa e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Já estamos de volta, esse é o programa Na Mira da Verdade. Na verdade, estamos começando o programa. E a partir de agora, como eu sempre digo, já estamos conectados com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo, espalhada pelo nosso país. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter a sua companhia. Se você está conhecendo agora o programa, você que está zapeando aí, caiu aqui na TV Novo Tempo, este programa Na Mira da Verdade é um programa de perguntas e respostas bíblicas que você faz. Nós vamos dar a resposta baseada na palavra de Deus. Estamos aqui ao vivo, você pode perguntar por diversas formas que já eu passo para você como você fazer a sua pergunta. Nós abrimos o programa e quem está responsável por colocar ou dar a sua resposta e quem está na mira da verdade é ele, professor Leandro Quadros. Professor, tudo bem? Tudo bem, Tito? Mais uma vez estamos juntos aí para fazermos o programa atendendo os nossos telespectadores, ouvintes e internautas, é ou não é? É muito bom recebermos as perguntas dos nossos amigos. Este programa existe por causa sua, amigo telespectador e ouvinte. Então é você quem vai ditar como o programa vai acontecer. Então esperamos a sua pergunta e desde já agradecemos pela sua confiança no nosso trabalho, por sua confiança na TV Novo Tempo. A gente manda um abraço, professor, para os nossos colegas lá do programa Bom de Bíblia. O pessoal está gostando bastante do programa, o pessoal vai acompanhando aí, vendo as pessoas ali que estão estudando a palavra de Deus, debatendo, colocando as respostas ali nas perguntas que são feitas. Só que aqui é diferente, você que vai fazer a pergunta e a resposta vai ser para você. Então, um abraço aos nossos colegas e a você que acompanha aí a programação da Novo Tempo. Essa é a sua chance, esse é o seu momento de fazer as suas perguntas. Nós abrimos o programa falando sobre a questão do Enoque Ramos. Ele mandou pelo Facebook a pergunta dele. E a pergunta do Enoque é a seguinte: em 1 Pedro fala que o juízo já havia começado, mas ele não começaria só em 1844? Ele tem acompanhado a programação, ele tem visto que a gente tem apresentado aqui, e aí eu coloco essa pergunta para você, professor. A questão é a seguinte: 1 Pedro 4,17 está falando ali que Pedro está dizendo ali que já havia começado o juízo. Agora, a gente tem apresentado aqui no programa, baseando-se na doutrina de Daniel 8,14, de que esse juízo só começaria a partir de 1844. Como a gente compreende o texto de 1 Pedro, professor? Vamos ajudar o nosso telespectador. Nós, quando estudamos, amigo telespectador, Daniel 8,14,
ali em Daniel 8,14, eu vou ler brevemente o texto para você perceber algo importante, que diz assim: e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Quando fazemos um estudo de Daniel 8,14, nós percebemos que esse santuário a ser purificado não seria um santuário terrestre, mas que seria o santuário celestial. Até porque esta profecia de Daniel 8, de acordo, por exemplo, com o verso 17, bem no finalzinho, diz assim: pois esta visão se refere ao tempo do fim. Então não era uma visão que se aplicasse aos dias de Daniel ou ao santuário no ano 70 depois de Cristo, ao templo, não, é para o tempo do fim. Então nós entendemos que esse santuário a ser purificado seria o santuário celestial. Esta purificação do santuário, ela corresponde ao juízo pré-advento mencionado em Daniel capítulo 7 e ao dia da expiação em Levítico 16. Então, quando você estuda esses 3 capítulos, né? Levítico 16, que fala do dia da expiação, Daniel 7, que fala do juízo pré-advento, e Daniel 8,14, que fala da purificação do santuário, você vê que é um evento só, apresentado com palavras diferentes, né? Então entendemos que esta purificação do santuário é o juízo pré-advento, que de acordo com Daniel 7, 9 a 26, a 27, vindica o caráter dos filhos de Deus e condena o poder representado pelo chifre pequeno. E nós ensinamos que quando estudamos essa profecia, que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado, quando estudamos a profecia das 70 semanas e dos 2.300 anos, que é mencionado aqui, nós entendemos que esta profecia vai ocorrer ocorreu em 1844. Né? Eu não vou agora poder fazer um estudo para você, nem tem um gráfico para isso, mas o início da profecia, de acordo com Daniel 9, é em 457 a.C., e o término 457 ali, antes de Cristo, e o término dá em 1844. Então seria a data, o início da purificação do santuário celestial ou o juízo pré-advento. E nós vemos na Bíblia que o juízo de Deus possui essas 3 fases. Tem a fase pré-advento, que ocorre antes da volta de Cristo, e isso tem que ser assim, porque quando Cristo voltar, de acordo com Mateus 16, 27, ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Para ele retribuir, um juízo tem que ter sido realizado antes. Não tem lógica ele retribuir sem um juízo, não é? Como que você vai dar uma sentença ou um resultado de algo sem um juízo prévio? Não tem como. Então, tem a fase pré-advento, que ocorre antes da volta de Cristo. Tem a segunda fase do juízo, que é uma fase que podemos chamar de milenial ou de confirmação, ou seja, durante o milênio, os justos terão acesso à forma como Deus julgou os pecadores. E tem a terceira fase, que é a fase executiva, que ocorre depois do milênio, quando os ímpios são jogados no lago de fogo, castigados e depois aniquilados. Então tem essas 3 fases do juízo, e nós podemos ver isso ao longo do texto bíblico. É a forma como Deus procede. Ele nunca dá uma sentença sem fazer uma investigação antes. E em 1 Pedro 4,17, Pedro não está contradizendo essa verdade de que a primeira fase do juízo começou em 1844. Aqui é um outro contexto. Quando ele fala que o juízo pela casa de Deus é chegado, ele não está especificando que necessariamente o juízo pré-advento começou neste momento, porque tem uma profecia de Daniel 8,14, né, e que ele, obviamente, conhecia a respeito, mesmo que Deus não tenha revelado todos os detalhes, mas ele conhecia. E quando você avalia o contexto, você vê em que sentido o juízo começou pela casa de Deus. Eu vou ler para você ver que não fala aqui desse juízo pré-advento, que se iniciou em 1844. É uma outra questão, tá? Então vamos ler aqui, a partir do versículo 14, que diz assim: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus.
Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, em que contexto ele diz que o juízo pela casa de Deus é chegado? Ele está dizendo o seguinte, olha, o cristão não pode sofrer por ser um assassino, um ladrão ou malfeitor, ou por ser alguém que se intromete na vida dos outros. Se você sofrer, sofra em nome de Cristo. Sofra em nome de Cristo, porque se você sofrer por ser um criminoso, um ladrão, um assassino, Deus já está avaliando a sua vida, ou seja, nada passa despercebido de Deus. E aqui Pedro, também um outro detalhe, que dá uma luz para esse texto, ele está citando Ezequiel capítulo 9, verso 6. Ali em Ezequiel 9, 6, a mesma expressão, quando Deus está avaliando a conduta ímpia do povo de Israel, ele fala assim, olha, o juízo pela casa de Deus é chegado. Ele está contradizendo Daniel 8,14? Não. Simplesmente está falando que mesmo que exista uma fase pré-advento em 1144, isso não significa que desde antes Deus já não esteja avaliando o seu povo. Então, pelo fato de Pedro citar Ezequiel 9,6, isso demonstra, né, que ele nesse contexto quer simplesmente ensinar que Deus sempre está avaliando a vida do seu povo, mesmo que o juízo pré-advento tenha um momento específico de começar de acordo com a profecia. Então é por isso que é importante você avaliar a doutrina do juízo como um todo, né? Avaliar este contexto interno de 1 Pedro 4,17 e também usando Ezequiel capítulo 9, e você verá que não existe contradição alguma com aquilo que nós apresentamos, com aquilo que a Bíblia apresenta. E eu recomendo, né? Continue assistindo o Na Mira da Verdade, a Novo Tempo, peça os nossos cursos bíblicos grátis e aí você vai poder continuar se aprofundando neste assunto e vendo cada vez mais a lógica desta doutrina à luz das Escrituras. Muito bem, professor, muito bem. Estamos apenas começando o nosso programa. Para você participar, você pode mandar a sua pergunta por SMS. O número é 12 981510101. Eu recebo aqui na hora, são centenas de perguntas que chegam aqui para a gente a cada programa. Obrigado pela sua participação. Você também pode mandar a sua dúvida através das nossas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Instagram, @namiradaverdade, e nós temos ainda o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Você manda sua pergunta aí e ela pode estar na mira, como por exemplo esse SMS que acabou de chegar aqui e ele vai estar na mira. Professor Leandro Quadros, a pergunta do Inácio é a seguinte: Deuteronômio, eu gostaria que me ajudasse a entender Deuteronômio 14, do 22 ao 29. Porque me parece que o dízimo não era dinheiro, já que os israelitas, por estar longe do lugar de adoração, deveria vender o dízimo do cereal, do vinho, do azeite, etc. E levar o dinheiro à mão, e ao chegar lá, ele deveria comprar o que lhe desejasse a alma, e ainda comeria e se alegraria na presença do Senhor. Mas os dízimos não eram dos levitas. Ou melhor, mas os dízimos não eram dos levitas? E por que eles não entregavam o dinheiro que havia levado em mãos, mas compravam tudo novamente para poder levar ao templo? A pergunta dele é com relação ao dízimo e aquele momento em que a Bíblia fala ali que se eles não tinham como entregar o dízimo, eles poderiam comprar e festejar, não é? Isso fala ali em Deuteronômio, não é isso? Veja, aqui em primeiro lugar, aqui é um segundo dízimo, não é o primeiro dízimo. Então, o dízimo, veja bem, o que é o dízimo? É você dar a Deus, devolver a Deus uma 10ª parte de tudo que Ele deu para você administrar. Já existia dinheiro naquela época, mas a principal moeda de troca do israelita e daqueles povos eram produtos agrícolas. Também tinha prata, tinha ouro, não é? Mas eram produtos agrícolas. Esse segundo dízimo era um dízimo para alimentar os pobres.
Então é óbvio que se eles tinham dinheiro, os pobres não iam comer dinheiro. Então eles tinham que chegar até lá e trocar por alimento. Então esse é um segundo dízimo, ok? Outro detalhe importante que você tem que considerar, a Bíblia não diz que o dízimo foi dado só para os levitas, isso não existe, né? Muito antes de existir qualquer levita que obviamente é descendente de Abraão, Abraão já dizimava, né? E Abraão, quando ele dizimava, obviamente não existia nenhum levita. E aqui em Gênesis 14, 20, lemos o seguinte: bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Ou seja, Abraão deu para Melquisedeque, antes de sonhar em existir qualquer levita, o dízimo de tudo. E se você avaliar o contexto, você vê que de tudo o que Abraão recuperou, que haviam roubado dele, ele dizimou. Isso não envolveram só animais, envolveu dinheiro também. Tudo é tudo, ok? Então, cuidado com esses argumentos de pessoas mal informadas ou pessoas mal intencionadas que ficam dizendo aí na internet que o dízimo era só para o levita e que hoje você e eu não devemos mais adorar a Deus por meio dos dízimos. Isso não é verdade. Tá? Olha, professor, acabou de chegar uma pergunta aqui pelo Facebook, já nesse caminho aí. Quer ver? Ó, vou colocar na mira para você. Uma pergunta capciosa. Vamos ver como é que você sai aí, meu irmão. Olha só o que Manuel Filho está dizendo. Boa noite e uma feliz semana. Gosto muito do programa Na Mira da Verdade. A minha pergunta é a seguinte: vocês dão ênfase muito grande no dízimo, principalmente lendo Malaquias sobre o roubar a Deus. Assim como a circuncisão, que não faz parte dos 10 mandamentos da lei de Deus, que foi extinto, o dízimo também não faz parte da lei de Deus. E vocês fazem questão de não reconhecer essa verdade. Vocês citam que o dízimo começou com Abraão. Verdade, mas a circuncisão também iniciou com Abraão. E essa prática foi um pacto entre Deus e Abraão. Se a circuncisão foi extinta, o dízimo também foi extinto, porque Deus que sirvamos com amor, ou melhor, porque Deus quer que sirvamos com amor e não por ordenanças. E o livro todo de Malaquias, Deus está, por meio do profeta, falando aos sacerdotes hipócritas e arrogantes que, além de se corromperem, estavam, por meio de suas práticas e ensinamentos errôneos, desviando também toda a nação, desviando toda a nação. E aí ele fala assim: professor, comente isso. Sem nenhum problema. Meu irmão, com todo respeito, você está totalmente equivocado. Eu vou ler o texto para você com atenção, com carinho, que eu quero o seu bem, tá? Então, vamos começar pelo seu segundo argumento. Você diz que aqui, o livro todo de Malaquias é para os sacerdotes, né? Corruptos, diríamos assim. Mas a Bíblia não diz isso. Então, vamos ver aqui os versículos 8 e 9. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Como é que você vai dizer que é só para sacerdotes, meu irmão? Não tem base contextual para o que você está dizendo. Isso é uma imaginação de alguém que escreveu uma bobagem na internet e você, infelizmente, acreditou nisso. O contexto é claro. Quem é que estava roubando a Deus? Só os sacerdotes? Não, os sacerdotes também. Mas ele inclui o quê? Nação toda. Sacerdote ou não, todo mundo estava roubando a Deus. Então, o primeiro ponto. A segunda parte, seu argumento totalmente sustentável pelo texto bíblico. Quanto à primeira, que você diz que o dízimo deveria ser comparado à circuncisão, que também foi dada para Abraão, seu argumento também é insustentável. Por quê? O irmão diz que o dízimo não está nos 10 mandamentos. Mas ele está sim, de uma forma indireta e bastante válida. Por quê? O que diz o verso 8? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Se há um mandamento, não furtarás, e não dizimar é roubar a Deus, o que isso prova para nós? Que isso aqui é um princípio, não é um costume cultural
como a circuncisão. Você não pode confundir as duas coisas. Temos que entender que na Bíblia há princípios e costumes culturais. Um princípio, querido irmão, ele é sempre dado de forma geral, universal, e ele é eterno. Já um costume cultural, ele é dado de forma local e é transitório. Né? Quando você vê a questão do dízimo, você vê que ele é um princípio de ordem moral, porque não dizimar está relacionado a roubar a Deus. E nós não podemos dizer assim, no passado, não dizimar era roubar a Deus, de acordo com Malaquias 3, 8 e 9. Hoje já não é mais. Não, roubo é roubo em qualquer época da história. Sempre vai ser roubo. Ok? E aí você vai para o Novo Testamento e você percebe que a prática do dízimo continua. Mateus 23, 23, Jesus apoia o dízimo, não é? E você vê em Atos 15 que a circuncisão é descontinuada. Então, meu irmão, lembre-se muito disso. Roubo é roubo em qualquer época da história. E não sou eu quem estou dizendo, Malaquias 3, 8 e 9 diz que não dizimar é roubar a Deus. E lá no mandamento diz, não furtarás. Então é óbvio que indiretamente está lá sim no decálogo e você tem que atentar para isso, meu irmão. Deus tem muitas bênçãos para lhe dar, de acordo com Malaquias 3,10, se você for fiel a Ele nos dízimos e nas ofertas. Estamos apenas começando. A gente tem que ir para um breve intervalo, mas não sai daí não, hein? Tem muita coisa boa ainda para aprender. A gente volta já. Estamos de volta ao vivo aqui e as perguntas não param de chegar. Para você participar, mande a sua pergunta através do nosso SMS, o número é 12 98151 0101, mas também você pode mandar através das redes sociais e o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade, nosso Facebook namiradaverdade.nt e @Na Mira da Verdade pelo Instagram. Essa pergunta aqui, eu estava aqui no intervalo pescando algumas perguntas que chegam aqui pra gente, veio pelo nosso blog. Quem mandou foi o Leônidas da Silva Brás, de Ribeirão Preto, São Paulo. Um abraço, obrigado por você estar acompanhando o nosso programa, meu irmão. E ele diz o seguinte: eu sou ateu e marxista, sou uma pessoa centrada e lúcida, mas tenho uma pergunta. Se Deus é o Criador e Jesus Cristo é o Salvador, por que não acabam com essa maldade do mundo? O que eles estão esperando? Essa é para você, professor Leandro Quadros. E aí, como explicar para esse nosso irmão por que o nosso Deus ainda não pôs fim nesse mundo aqui e acabou com toda esses problemas absurdos que nós temos no nosso planeta? Quero ajudar você, meu irmão. Quero lhe dar uma resposta breve e também lhe indicar a leitura de um ótimo livro para você continuar aprendendo isso. Já que você é uma pessoa que tem a mente aberta ao conhecimento, isso é muito importante. E nós poderemos continuar aqui trocando ideias sempre que você quiser, tá bom? Veja, meu irmão, a Bíblia ensina que existe um conflito cósmico entre o bem e o mal. E muitas questões em torno disso precisam ser respondidas. Vou lhe dar um breve exemplo. Ali no livro de Jó, encontramos nos 2 primeiros capítulos um descortinar mais claro deste conflito cósmico. Tá? Certa vez, as criaturas de Deus, seres celestiais, anjos, se apresentaram diante de Deus para adorá-lo, e Satanás se apresenta também diante dele para desafiá-lo. E você percebe naquele diálogo que o amor e a soberania de Deus estavam em jogo, bem como sua justiça. O detalhe é que, de acordo com 1 Pedro 1,12, os anjos, eles não são seres oniscientes. Ok? Então, o que acontece? Deus precisa realizar um juízo, que é o juízo pré-advento, precisa deixar a história seguir o seu curso normal para que todos os seres celestiais e nós, seres humanos,
vejamos que realmente o pecado é algo terrível e que os seus resultados são desastrosos. Se Deus simplesmente passasse a mão sobre o que aconteceu, a sua autoridade como legislador seria totalmente ameaçada, inclusive o seu amor. Se Deus, por exemplo, proibisse o ser humano de pecar, o impedisse, ele não seria amor. Porque amor não se impõe, amor se conquista. Então, como prova do seu amor e da sua soberania, Deus permite que as suas criaturas façam escolhas erradas. Mesmo que Deus tenha que colher as maiores consequências. Porque a maior consequência quem colheu foi Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Morreu um inocente para dar o direito legal a Deus de resgatar o pecador da morte eterna, que é o salário do pecado, de acordo com Romanos 6, 23. E além disso, imagine se Deus ficasse passando a mão na cabeça de todo mundo. Não é assim que a coisa funciona. Então Deus precisa permitir que os seres celestiais avaliem os resultados do pecado e Deus precisa permitir que nós soframos as consequências dos nossos erros e que a humanidade veja o desastre que é o pecado, até porque isso será uma vacina, uma espécie de vacina para que isso não volte a acontecer na eternidade. Porque na eternidade os justos salvos não perderão o livre-arbítrio. E aí poderíamos nos perguntarmos assim, que garantia então teremos de que o mal não vai voltar a existir? Pois essa permissão de Deus, esse juízo pré-advento, tudo isso que Deus tem permitido que aconteça, não é? Serve de vacina para nós. Então eu lhe garanto, meu irmão, uma outra coisa. Algo na sua fala me revela que Deus está falando com você, mesmo você sendo um ateu. Sabe por quê? Vou lhe dizer o porquê. Você está dizendo que existe o mal no mundo. E você está com total razão. Agora, como que você pode saber que algo é mal se não existe um padrão absoluto de bondade? Deus está falando com você. Porque se você diz que uma coisa é má, você tem que ter um padrão absoluto de bondade. Se você me disser que tudo é relativo, eu poderia argumentar com você o seguinte, mas para você o que existe no mundo é mal, mas e se para outro é bom? Você percebeu? O relativismo moral, ele é totalmente incoerente. Basta você perguntar para um relativista o seguinte, a sua opinião de que tudo é relativo também é relativa? É uma contradição lógica. Ou você pergunta assim, não existe verdade absoluta, tudo bem. A sua afirmação, ou melhor, você está absolutamente certo de que não existe verdade absoluta? Se disser que sim, ele está dizendo que tem verdade absoluta. Então é contraditório. Então, no momento em que você diz assim para mim, olha, o mundo é mau, algum critério você tem, alguma base você tem para dizer que o mundo é mau, é bom. E esta base Deus implantou no seu coração. É a chamada lei moral, que de acordo com Romanos 2, 14 e 15, mesmo que alguém não tenha acesso à lei moral escrita, Deus implantou no coração dele. Então Deus está falando com você. E você pode continuar, meu irmão, estudando, se aprofundando nesse assunto, que você vai ver uma perfeita lógica na religião e com o tempo você vai perceber a total irracionalidade, diríamos assim, não é irracionalidade, a falta de lógica no marxismo e no ateísmo. Tá? Então continue sendo essa pessoa estudiosa que você é, né? Continue com a mente aberta como você tem, né? E eu queria lhe recomendar, meu irmão, um livro que eu te recomendo para você analisar a doutrina do conflito cósmico de um ponto de vista bíblico histórico, né? Seria o livro O Grande Conflito, de Ellen White. É um livro muito, muito bom. Eu recomendaria para você esse livro, tá? Ele é da editora Casa Publicadora Brasileira. E, lógico, eu não posso fazer isso com todos os meus telespectadores e ouvintes, mas se você me disser assim, Leandro, no momento, por algum motivo, eu não quero ou não posso comprar o livro,
Me manda seu endereço que eu compro e lhe mando de presente. Veja Faço aí, você questão. tem ele aí atrás, né? Mostra pra ele, professor. Você não tem aí na sua biblioteca? Temos aqui o livro Grande Conflito. Esse livro aqui pode ser adquirido com a editora Casa Publicadora Brasileira, tá? Então, este livro, meu irmão, a autora, ela mostra o conflito entre o bem e o mal ao longo da história do mundo, ao longo da história do cristianismo. Esse livro vai te dar, você vai ver muitos insights interessantes, tá? E se você quiser trocar alguma ideia sobre marxismo e ateísmo, eu também posso lhe indicar aí outras obras depois, eu estarei inteiramente à sua disposição. Mas continue, meu caro, com essa mente aberta que você tem, né? Os questionamentos são muito bons, como bem disse um filósofo, agora não lembro se foi Heráclito, Parmênides, não me lembro, que disse que a pergunta é o motor do saber. Então, o teu questionamento, sua pergunta é muito válida, porque é através da boa pergunta que nós vamos adquirir cada vez mais conhecimento, tá bom? E óbvio, eu vou ser sincero com você, a Bíblia, este livro aqui, ou qualquer outra pessoa, nós não temos todas as respostas, né? Porque 2 Tessalonicenses 2,7 diz, o pecado é um mistério, mas as respostas que temos, elas são suficientes para nos mostrarmos que existe um Deus de amor, que existe um conflito entre dois poderes antagônicos e que se nós conhecemos a Cristo profundamente, existe uma lógica maior por trás da vida e desta realidade do conflito cósmico. Eu convido você a conhecer isso e você vai se surpreender positivamente com o que você irá descobrir. E olha, professor, nós começamos a colocar essas perguntas aí, chegaram outras aqui no mesmo naipe. Isso é muito bom e a gente quer agradecer muito a você que está acompanhando o nosso programa. A Júlia Sampaio, de São Paulo, ela diz o seguinte: eu sou ateia, agnóstica e já li que quem tentou se suicidar segundo o cristianismo não tem direito a entrar no céu. Isso é verdade? Professor Leandro Quadros. Como é o nome dela? É Júlia Sampaio. Júlia, quero te dizer uma coisa, Júlia, com muita sinceridade de coração. Eu sou um grande pecador, sou um homem muito falho, mas graças a Deus, uma das coisas que eu não sou é hipócrita. Então, infelizmente, eu não estou justificando o ateísmo, mas infelizmente, existem ateus também por causa de cristãos, tá? Existem cristãos que não estudam a Bíblia devidamente, ou que não dão um bom exemplo, ou que não permitiram que o Evangelho os transformasse. Então existem falsos cristãos. E Jesus profetizou isso. Em Mateus 13 ele disse que na sua igreja existiria o trigo e o joio, até o dia em que Cristo vai voltar e vai separar o trigo e o joio. O trigo são as pessoas boas, que serão levadas para o celeiro de Cristo. E o joio é a erva daninha, que vai ser queimado no fogo. E um dos mitos que existem entre cristãos e que não tem base bíblica é esta ideia de que todo suicida vai se perder, né? Isso é uma barbaridade, a Bíblia não ensina isso. Quando nós estudamos os casos de suicídio na Bíblia, nós percebemos que as pessoas que se perderam não foi por causa do suicídio em si, mas porque rejeitaram a Deus. E eu posso provar à luz da Bíblia que nem todo suicida vai se perder. Ok? E eu vou lhe dar aqui, brevemente, alguns textos. Primeiramente, eu quero ler aqui para você Juízes capítulo 16 e depois eu quero citar um outro texto que está em Hebreus capítulo 11, verso 32, lá no Novo Testamento, tá? Aqui em Juízes 11, em Juízes 16, a partir do verso 23, há o relato da morte de Sansão. Ok? Um grande personagem do Antigo Testamento. E aqui, quando Sansão foi capturado pelos filisteus, eles vazaram os olhos dele e começaram a torturá-lo e humilhá-lo para depois matá-lo. E num momento, Sansão fez uma oração a Deus, pedindo que a força sobrenatural que ele tinha voltasse, para que ele pudesse se vingar por terem vazado os olhos dele e para que ele também fizesse juízo contra os filisteus, que eram extremamente ímpios na época. E olha o que aconteceu a partir do versículo 29, depois que ele fez a oração a Deus. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio
em que se sustinha a casa e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Uma pessoa desinformada vai dizer o seguinte, olha, Sansão, como atentou contra a própria vida, está perdido. E existem cristãos que, infelizmente, não analisam as implicações do texto. Só que tem um detalhe. Em Hebreus 11:32, encontramos Sansão na galeria dos heróis da fé. Isto é muito significativo. Por quê? Se Sansão fosse uma pessoa perdida, ele jamais poderia estar na galeria dos heróis da fé como exemplo de fé. Se ele está na galeria dos heróis da fé, é porque ele foi salvo. Então, minha amiga, a sua pergunta é muito relevante porque revela que, infelizmente, muitos cristãos não estudam a Bíblia devidamente. Eu queria que tu tirasse essa imagem negativa que alguns cristãos implantaram em você. A Bíblia não ensina isso. E depois do intervalo, eu vou dar para você mais uma breve explicação para mostrar o amor e a misericórdia de Deus para com o suicida. Muito bem, professor, muito bem. Mas antes de ir para o intervalo, nós vamos fazer o seguinte, você vai dar a resposta logo depois do intervalo, então depois eu vou dar um recadinho especial para você. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Voltando à nossa explicação sobre o suicídio, eu queria lhe mostrar também uma coisa muito importante. Mateus 16:27 diz assim, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Obras estão no plural, indicando o quê? Que Deus nunca avalia, julga um ser humano ou condena com base em atos isolados. Deus considera o todo. Deus considera todo um contexto, inclusive influências hereditárias, porque Deus é amoroso, Ele é misericordioso, Ele é um juiz perfeito. Então Deus sabe, por exemplo, que a pessoa, quando chega num nível de depressão de grau 3, a pessoa, na verdade, ela não quer tirar a vida, ela quer aliviar o sofrimento. E Deus sabe diferenciar as duas coisas. Deus entende que a pessoa chegou num nível, numa situação, que muitas vezes o que ela enxerga como meio de aliviar o sofrimento é praticar o suicídio. Então Deus jamais vai tirar a salvação de alguém por atos isolados, porque Mateus 16:27, assim como Apocalipse 22:12, diz que o julgamento é segundo as suas obras, ou seja, está no plural. Então eu convido a você, minha amiga, continue conhecendo cada vez mais o cristianismo por meio de um estudo bíblico e por meio da influência de cristãos que realmente conhecem a Bíblia. Existem alguns que infelizmente não conhecem e acabam por meio de seus argumentos e explicações distorcidas reforçando o ateísmo ou o agnosticismo na vida das pessoas. Mas fico muito contente por você apresentar essa pergunta, esse questionamento aqui no nosso programa. O nosso programa é para todo ateu e agnóstico sincero que busca a verdade, ok? Esse programa é para vocês. Eu quero que vocês se sintam muito à vontade quando estiverem participando do nosso programa. Muito bem, professor. E nesse momento eu quero aproveitar e oferecer para você o nosso curso bíblico, Verdades para o Tempo do Fim. Deixa eu mostrar ele de pertinho para você aqui, ó. Esse é um curso bíblico que você pode pedir agora para a gente. É só você entrar no nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade, você vai ver a imagem dessa revista, você clica lá e você vai ser direcionado para fazer um cadastro. E ao fazer esse cadastro, você vai colocar os seus dados postais e ela vai chegar direitinho aí na sua casa. É um curso bíblico para os dias em que vivemos, assuntos relacionados com o tempo do fim, o tempo que nós acreditamos já está vivendo. Então peça agora mesmo, é um belo estudo bíblico, ele é gratuito, você não vai pagar nada por isso, é um presente nosso
para você, graças ao projeto Anjos da Esperança, e eu tenho certeza que você vai enriquecer o seu conhecimento da Bíblia Sagrada, tá bom? Muito bem, eu quero colocar mais uma perguntinha que chegou aqui, ó. Essa aqui chegou pelo nosso Instagram. Quem mandou foi o Rodrigues Rosa e ele diz o seguinte, professor. Boa noite, gostaria de saber sobre a reencarnação. Em Mateus 17, os versos 11 e 12, Jesus diz para os discípulos que João Batista era Elias? E se nossa alma ou espírito estão dormindo, como apareceu Moisés e Elias para Jesus na transfiguração, tendo como testemunhas Pedro, Tiago e João? A dúvida aqui do Rodrigues Rosa é sobre o espírito, professor. E ele encontrou ali em Mateus, Jesus dizendo que Jesus era Elias. Como é que a gente dá a explicação para o Rodrigues Rosa sobre essa questão, professor? Veja, Rodrigues, quando Jesus falou que João Batista era Elias, ele estava fazendo uma comparação, porque o profeta João Batista viria no mesmo espírito e missão de Elias, advertir as pessoas. Mas não eram a mesma pessoa. João Batista não era a reencarnação de Elias por um motivo bem óbvio no texto bíblico, e eu vou lhe ajudar. Elias não morreu. Sim, Elias não morreu. De acordo com 2 Reis, capítulo 2, Elias foi levado vivo para o céu. Então, se ele não morreu, como é que ele poderia reencarnar? Então, é totalmente inviável a reencarnação, porque Elias não morreu. Outro detalhe, como que Moisés pôde aparecer ali? Bom, primeiramente não foi o espírito de Moisés, e muito menos de Elias, porque Elias foi levado vivo para o céu. Moisés ressuscitou, de acordo com Judas 1,9, e o que apareceu aqui não foi o espírito de Moisés, foi o próprio Moisés, depois de ressuscitado. Por quê? Você percebe aqui, no versículo 4, que Pedro, quando tem aquela visão de Jesus com Moisés e Elias, Pedro se oferece para fazer 3 tendas, para eles passarem a noite. Seria totalmente desnecessário construir uma tenda para um espírito imaterial passar a noite. Então Pedro viu pessoas reais para ele querer construir tendas para eles passarem a noite, ok? Então primeiro Elias não morreu, não poderia reencarnar e Moisés foi ressuscitado. Então, segundo Reis capítulo 2 e Judas 1,9 provam algo que não tem como refutar. Quem estiver no céu só estará lá com o corpo. Não existem no céu almas ou espíritos desencarnados. Mais uma prova, Gênesis 5:24. Enoque, quando foi levado para o céu, foi com o corpo também. Então não temos nenhum exemplo de um justo desencarnado no céu. Ok? É com o corpo. O que está em harmonia com 1 Coríntios 15, que diz que nós receberemos corpos espirituais, ou seja, corpos transformados, glorificados, que serão corpos materiais e não algo imaterial. Muito bem, mais uma do Instagram aqui. Deixa eu ver aqui. Olha, tá chegando pergunta para todo lado. Quem mandou foi a Cristina Arruda, aqui pelo Instagram. E a pergunta da Cristina é a seguinte. Se Jesus foi sacrificado, professor, para a salvação dos nossos pecados e estamos todos perdoados, então todos seremos salvos? Não, pelo seguinte, a salvação é para quem crê. Mas ele não morreu por todos? Morreu por todos, mas quem crê recebe o benefício, quem não crê não recebe o benefício. É simples assim. Por exemplo, existe um medicamento para todas as doenças, né? Quem é que vai se beneficiar? Quem toma o medicamento. Não adianta ter o medicamento e o camarada não tomar, eu vou ficar aqui olhando para o medicamento e vou ser curado. Não, a salvação é a mesma coisa. Ele morreu por todos, só que a salvação é dada para quem quer. E vamos tá bom, ver isso aqui mas na Bíblia. então se eu quero ser salvo, se eu acredito que Jesus morreu por mim, eu já estou salvo? Se acredita e o aceita como Salvador e vive de acordo com essa fé, não tem dúvida. Não tem dúvida que a pessoa está salva. Agora, quer dizer que ela não pode perder a salvação? Também não, porque eu posso estar salvo hoje, amanhã eu posso dizer assim, eu não quero mais saber de Deus. Ah, então não é uma vez salvo, salvo para sempre, não existe? Então, essa teoria, nós já falamos aqui várias vezes no programa, essa teoria não existe.
Então, deixa eu mostrar aqui para o nosso telespectador que a salvação, primeiramente, 1 Timóteo 2,4, o qual deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ok. Esse é o desejo de Deus, mas não é essa que é a realidade que vai se cumprir. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Verso 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do Filho de Deus. Então nós não podemos dizer que todo mundo vai ser salvo, porque isso é uma falsa teoria chamada universalismo, que ensina, no fim das contas, Deus é tão bom que vai salvar todo mundo. Não, não é assim. Deus não pode levar para o céu quem não quer. O indivíduo seria infeliz lá. A salvação é oferecida a todos, mas só vai receber quem a aceita. Assim como o doente. Existe o remédio. Só vai se beneficiar o doente que tomar do remédio. Quem não tomar, vai morrer. Muito bem, professor, muito bem. Tem mais uma perguntinha aqui do SMS. O nosso tempo está correndo contra a gente. Obrigado pela sua participação. Quem mandou essa aqui foi a Isabel, ela é de Sete Lagoas. E ela diz, gosto muito desse programa. Me explique, por favor, Hebreus capítulo 10, verso 26. Está falando de quê? Posso continuar orando e jejuando por um afastado da igreja que está no pecado? Então tá bom, vamos ler lá. Aqui, Hebreus 10, 26 diz o seguinte: pois se continuamos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar o nosso pecado. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá. Medo do julgamento, do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Ela está preocupada. Será que uma pessoa que está em pecado, ela não pode interceder mais por essa pessoa através da oração, até mesmo do jejum, professor? Veja, não é o tema aqui em Hebreus 10, 26, a oração intercessória. O que o autor de Hebreus está fazendo? Ele está advertindo, não é? Contra o pecado deliberado, a apostasia deliberada. Ou seja, o indivíduo rejeitou a Cristo e continua o rejeitando. Então, o propósito do texto é dizer o seguinte, que essa pessoa que está apostatada e deliberadamente quer continuar assim, ela está se condenando e não vai haver sacrifício pelos pecados dela. Agora, a oração intercessória não entra aqui em questão por quê? Porque você e eu não temos como saber, na realidade, se a pessoa foi longe demais ou não. Isso só Deus é quem sabe. Né? Então, como nós não temos como saber... Eu acho que a preocupação ali, professor, foi sobre o sacrifício, entende? Que ali diz que não adianta sacrifício, não adianta você fazer sacrifício que você não vai ter perdão. Sim, ela mas quer é que saber nós não... se esse sacrifício que ela talvez esteja fazendo é em vão. Não, é que não aqui o sacrifício pelos pecados, aqui é o sacrifício de Cristo. Aham. Né? Então, aqui não tem como, nós não temos como dizer quem foi longe demais. Okay. Nem é esse o propósito do texto, né? É dizer o seguinte, se o cara vive deliberadamente a apostasia, não há sacrifício pelo pecado dele. Esse é o que o texto está dizendo. Ou seja, olha o contexto aqui, ó. Já não resta sacrifício pelos pecados do indivíduo que está nessa apostasia deliberada. Mas resta o quê? O juízo para ele. Então não é a oração intercessória o tema aqui. Então, o que ela pode fazer? Ore. Porque você não sabe se a pessoa foi longe demais ou não. Como que nós vamos saber? Nós não temos como saber. Então, ore. E se a oração não mudar a pessoa, porque ela não quis, ela vai fazer bem para você, porque você está orando e está em comunhão com Deus. Muito bem, professor. Temos ainda alguns poucos minutos, mas eu quero colocar essa pergunta na mira. A Fabi Assunção, pelo Facebook, pergunta o seguinte. Gostaria de saber, Satanás foi expulso do céu na criação, antes ou depois da crucifixão de Jesus? Por favor, coloque minha pergunta na mira. Satanás foi expulso do céu lá na criação, antes ou depois da crucifixão de Cristo? Veja, nós podemos dizer, pelo que nós conhecemos, e a Bíblia não é muito clara sobre isso, mas pelo que a Bíblia nos mostra, houve uma expulsão em fases, né? Obviamente que ele foi expulso do céu, lá no momento em que ele levou Adão e Eva a pecarem, né? Naquele momento ali,
pós um pouquinho, criação um pouquinho antes, nós não temos a certeza, ele foi expulso, só que ele continuava tendo acesso aos seres celestiais, mesmo que não ao paraíso. E aí nós lemos em Apocalipse 12, ok? Que é a partir da cruz de Cristo que os céus, diz ali o verso 12, diz assim, e vós, ó habitantes dos céus, festejai, porque o diabo, né, foi expulso, ou seja, a partir da cruz, Satanás perde o acesso total, inclusive aos seres celestiais. Então nós podemos ver que a expulsão ocorreu em mais de uma fase. Teve a primeira fase, que foi lá no início, e teve a definitiva, em que ele perde o acesso do céu, quando Cristo morre na cruz. Muito bem, professor, muito bem. Não temos mais tempo de colocar perguntas, mas eu não posso deixar de agradecer a você que tem acompanhado o programa Na Mira da Verdade, tem feito boas perguntas. Olha, professor, hoje quantas e quantas perguntas dos nossos queridos telespectadores que são ateus, que estão acompanhando aqui o nosso programa, agnósticos, vários escreveram aqui no nosso blog. Obrigado por você estar acompanhando o nosso programa. Sim. Vamos combinar com os nossos amigos ateus que vamos num próximo programa abrir o programa com uma dessas perguntas. Ok. E eles podem continuar mandando, que para nós é uma honra ter pessoas sinceras aqui. Seja religioso, ateu, agnóstico, muçulmano, budista, não importa. Se você é sincero, este programa é para você. Muito bem, professor. A gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Um abraço a você, Tito. Um abraço, amigo telespectador. E lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, os seus questionamentos, as suas dúvidas sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!